Eu vou pedir para vocês depois pesquisarem lá no YouTube, Braulio Bessa, Esperança, tá? Beleza. Vou anotar. Faz esse favor aí depois. É um vídeo curtinho, é 3 minutos mais ou menos, 4 minutos no máximo. Braulio Bessa, Esperança. Não conseguiram ver a tela? Não, agora tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo. Johanna, conseguiu ver? É aquele texto lá da matemática do coronavírus. Então, Isso. tá bom. A gente vai ler, vai discutir algumas coisinhas, aí vocês vão participando comigo, tá? O senhor quer que desligue o microfone ou não? Pode desativar nesse momento agora. A matemática do coronavírus. Bom, matemática, a matemática ela é uma disciplina que ela está presente em praticamente tudo na nossa vida. E esse novo vírus não é diferente. A gente acompanha os noticiários de TV, as informações oficiais, e quanto de matemática que a gente tem visto relacionado a esse tema. Então, como é um material que vocês já viram, a gente vai dar uma pincelada aqui e vai discutir algumas coisas. O coronavírus que provoca a Covid-19 pode ser transmitido de uma pessoa para outra. A transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco, expelidos pela boca ou narinas, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Essas gotículas pousam em objetos e superfícies ao redor da pessoa. Outras pessoas pegam a Covid-19 tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz ou boca. A transmissão também pode ocorrer através de partículas virais transferidas ao apertar as mãos ou compartilhar um objeto, como, por exemplo, beber no mesmo copo que um portador do vírus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, deve-se manter uma distância de pelo menos 1 metro da pessoa com sintomas evidentes. Algumas medidas, tais como quarentenas, restrições de viagens, atualmente em vigor em muitos países, também se destinam a ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. As autoridades de saúde pública estão recomendando outras abordagens para pessoas expostas ao vírus, incluindo isolamento em casa e monitoramento de sintomas por um período de tempo, geralmente 14 dias, dependendo do nível de risco de exposição. São diversos os fatores diferenciais e importantes em uma pandemia, como a que estamos atravessando, do achatamento da curva, as medidas de idade e outros fatores. Cada elemento pode ser medido por gráficos e principalmente a comparação com o que outros países já enfrentaram com a pandemia para tentarmos prever o futuro, para podermos também nos prevenir. Eu quero que vocês participem agora para a gente discutir esse gráfico número 1. O que vocês entenderam, o que vocês entendem ao olhar para esse gráfico número 1? Pode falar, Matheus. Entendi que a onda de crescimento é maior sem as medidas de controle e maior que a capacidade do sistema de saúde de superar, né? E com as medidas de controle, o achatamento da curva fica maior e o sistema de saúde consegue controlar
mais ou menos o caso de doentes. Né? Tem disso. Exatamente. Johanna, quer falar? Não, professor. Entendeu esse gráfico aí? Então vamos voltar lá para o gráfico. Então, como bem o Matheus disse, sem as medidas de controle, como se diz, levar a vida como se nada tivesse acontecendo, o pico de contágio seria essa primeira curva, né, com digamos assim, o pico chegando muito rápido. E com as medidas de restrição, para que servem as medidas de restrição? Exatamente para que o sistema de saúde ele dê conta de atender a demanda que possa existir. Então, vocês podem perceber que talvez o número de contágios não seja tão diferente assim, sem medida de controle e com as medidas de controle. O que eu quero dizer com isso? Talvez a maioria da população pegue, só que a curva do crescimento ela vai acontecer conforme a segunda onda. Ela vai ser mais baixa. Então, nós teríamos tempo para que os hospitais, as equipes de saúde, o sistema de saúde como um todo, consiga atender a todos, né, sem colapsar, como já aconteceu, né? Mesmo tendo esse controle da curva de crescimento, os sistemas eles entram em colapso, como já aconteceu em Mato Grosso e em várias outras regiões do Brasil e do mundo, né? É porque a demanda ela é muito grande para um atendimento que é limitado. Então, para isso que servem essas medidas de restrição. Aqui nós temos o gráfico 2, que mostra a curva de crescimento em alguns países, dados aí que não são atuais, né? Porque esse material ele já foi passado anteriormente, mas a gente pode ter uma noção aí. Acho que esse aqui é do mês de abril, se não me engano. Aqui não fala no gráfico. Acho que é mês de abril. Naquele momento, a gente tinha aqui ó, a Itália, que é o verde, com os noticiários aí na TV, né? Porque a curva de crescimento estava muito exponencial, né? Aí a gente tinha a Espanha também, né? Aqui de roxinho claro. Enfim, alguns países aí, como vocês podem ver, Itália, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Irã, Estados Unidos e Brasil, a gente não tinha ainda dados relevantes do Brasil naquele momento. Aí nós vamos para a atividade número 1, que fala a respeito do termo exponencial. Diariamente, os jornais anunciam que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. E vem a pergunta: você sabe o que significa um crescimento exponencial? Agora eu quero que os dois participem. Johanna, vou dar a vez para você. Professor, essa primeira semana não tinha na minha apostila que eu peguei na escola. Não tinha? Não, eles me deram da segunda semana já. Mesmo assim, você já ouviu falar nesse termo, crescimento exponencial? Não. Não faz ideia do que significa? Não.
Matheus, Eu já tinha ouvido falar, aí eu pesquisei, eu encontrei o exemplo assim, uma população de ratos de laboratório que tem os recipientes de comida sempre mantidos cheios. Enquanto houver alimento, a população de ratos aumentará com o tempo. Tá certo? tá. Vocês têm uma folha de papel, uma caneta aí e uma régua? Fácil? Deixa eu ver. Consegue pegar aí? Peraí que eu vou ter que dar uma saidinha. Tudo bem. Johanna, se puder pegar também uma régua, lápis ou caneta e uma folha. Pode ser no caderno ou folha Já do sulfite? peguei. Tá bom. Vou aguardar o Matheus voltar, daí vocês vão fazer aí rapidinho. Qual tela que você está vendo aí, Johanna, nesse momento? Que eu preciso entender o que vocês estão vendo aí. A atividade 1 tá na página das atividades. Essa tela está sendo mostrada para você nesse momento, né? Aham. Tá bom. É isso que eu preciso saber. Pronto. Pronto, Matheus? Vocês vão pegar aí, só para entender o conceito de exponencial, vocês vão pegar agora e vai pegar a régua e vai construir uma linha aqui, ó, no sentido... Pega bem na parte de baixo da folha e desenha uma linha assim, ó, de 5 centímetros. Conseguiu ver a linha que eu desenhei? Sim. Faz ela com 5 centímetros e a cada 1 centímetro faz uma marquinha na linha. Faz um risquinho aí no 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se não entender, me avisa. Pronto? Eu fiz. Aqui, ó. Estou com dificuldade de entender o Pronto. Matheus. Matheus, seu áudio está tão baixinho, estou com dificuldade de te ouvir. Aí você vai pegar, aonde começou a reta aqui, ó, você vai desenhar outra no sentido vertical agora, subindo, só que você vai fazer ela com 25 centímetros de comprimento. 25. Ixi, foi troço errado. 25. Por isso que eu pedi para fazer lá no cantinho da folha lá embaixo. Eu acho que a folha tem 25 centímetros, né? A minha tem... Ah, meu Deus. É errado. Vou fazer de novo. Tá bom. É só um rascunho, não tem problema não. Faz do outro lado aí. A linha vertical 25 centímetros e a linha horizontal 5 centímetros.
Nesta linha que deu 25 centímetros, vocês vão fazer algumas marcações. A marcação é com 1 centímetro, faz um risquinho aqui no rumo de 1 centímetro. Depois, 4, 9, 16 e 25. Só deixar a régua do lado da linha e já fazer as marcações. 1, 4, 9, 16 e o próprio 25. Eu acredito que sim, Lorena. Até estou aguardando você aqui na sala, mas eu vou olhar isso agora. Tá eu e o Matheus e o Hanna aqui. Lorena? A Lorena disse que não conseguiu ver nada na equipe aqui. Eu vou ter que ver se eu acrescentei ela ou não. Deixa eu ver aqui. Lorena Ribeiro de Souza, né? Esse é o sobrenome dela, né? Esse mesmo. Mandei um convite para ela aqui, não sei se ela... Tá bom. Vocês conseguiram fazer a linha? Sim. Sim. Tá, agora vocês vão fazer assim, ó. Aonde que tem nessa linha marcado, na linha horizontal tem 1 e na linha vertical tem 1 marcado também, vocês vão fazer o encontro dessas duas linhas, formando um pontinho de encontro aqui, ó. 1 e 1. Aí depois pega o 2 da linha horizontal e liga com o 4. Vai dar um ponto mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês vão marcando aqueles números que eu falei para vocês, tá? 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9, 4 e 16, 5 e 25. Aí, a hora que vocês terminarem, vocês podem fazer... Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, ó. Mas vocês podem fazer essa ligação. O meu não vai ficar bom. Mais ou menos assim, porque aqui eu estou improvisando, tá? Vocês aí pode ficar melhor que o meu. Professor, mas o ponto ele tem que ficar no meio? Como que é? No meio da linha? Meio no encontro lá, assim. É. Quando se encontram no vértice, né? Ah, sim. Quando as duas linhas se encontram.
A Lorena está tentando entrar, eu acho, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Lorena, você não está me ouvindo? Você já está na sala? Agora tô. Ah, sim. Seja bem-vindo. Acho que eu não tinha adicionado você mesmo, hein? Uhum. Falha. Mas tá bom, a gente está discutindo aqui a unidade 1 daquele material que foi enviado na primeira semana. E agora nós estamos falando sobre o termo exponencial. Estou explicando para os alunos aí como entender o que significa exponencial. Matheus e Johanna aqui, que estavam fazendo desde o início, conseguiram formar um gráfico mais ou menos semelhante a esse aqui que eu fiz? Peraí, que eu não sabia. Eu também não acabei ainda não. Tá bom. Fazer uma curva agora? Isso. Vai unindo os pontos, ele vai gerar uma curva. Uma curva ascendente. Aí. Pronto. Ótimo. Ó, então vocês têm, para a gente entender o conceito aqui, eu desenhei uma outra linha, só para explicar, tá? Nesta linha reta que vocês estão vendo aqui, ó, que ela está crescendo também, só que ela está crescendo linearmente, então a gente chama de gráfico linear. E aqui nós temos um crescimento exponencial. Acho que nem precisa comentar, né? Qual o crescimento que é mais rápido, avassalador? É o linear ou é o exponencial? Qual vocês acham? Qual crescimento foi mais rápido? Exponencial. Exponencial, não é? Uhum. Exponencial. Então, aquele gráfico 1, que mostra as duas curvas de achatamento lá da contaminação do coronavírus, a gente pode entender por esse gráfico aqui também, ó. Com as medidas de restrições, vai continuar pegando, né, pessoas, vai continuar contaminando, vai continuar tendo mortes, tudo bem, mas o crescimento ele é linear, até chegar um momento que ele vai estabilizar e vai cair novamente. Agora, o exponencial ele é muito rápido. Como que a gente tira a diferença entre o exponencial e o linear? É nesse eixo aqui, ó. Se eu entender que esse ponto aqui, onde que eu estou mostrando com o mouse agora, é o número 5, 5 a gente pode usar até para meses, tá? Vamos colocar aqui como meses, 5 meses. Em 5 meses, o número de mortes, se tivesse o controle certinho, seria aqui, ó, um valor até baixo, né? Sem nenhuma medida de contenção, 5 meses no gráfico exponencial dá lá em cima. Então, é isso que a atividade estava pedindo. Aí vamos dar sequência. Aqui tem uma parte explicativa aí, né? Nós vamos aumentar, pular um pouquinho aqui. O gráfico 3, ele está comparando casos por regiões, por continentes. Então, naquele momento, lá no mês de abril, a Europa
era o epicentro, né? Digamos assim. As notícias na TV se concentravam em Espanha e Itália. Lembram disso? Sim. Era o que passava no Jornal Nacional. Passava sempre no Jornal Nacional, inclusive as Forças Armadas da Itália com caminhões levando caixões, né, para cremar. E nas Américas, juntando aí a América do Norte, América Central e América do Sul, que é um continente extremamente grande, juntar as três Américas, a gente tinha um crescimento, mas ainda ficava bem longe da Europa, né? Hoje a coisa se inverteu. Agora nós vamos para a atividade 2, aí a gente vai corrigir ela e concluir. Eu só iniciei, porque eu não queria trazer nada pronto para vocês, queria confirmar com vocês aí. Então veja bem, atividade 2. Após analisar o gráfico 3, que é esse gráfico que nós mostramos aqui dos continentes, complete os dados que faltam na tabela abaixo. Então, nós tínhamos aí os continentes, e no caso da Europa eu já fiz aqui, ó, dia 1º de março, e coloquei o período que estava faltando, período é 5 de abril, então esse gráfico ele trata dos números do dia 1º de março ao dia 5 de abril de 2020. Então, olhando lá no gráfico, nós tínhamos 720.219 pessoas infectadas, contaminadas pelo coronavírus. Aqui está o número, está fácil de fazer essa atividade. É só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar aqui do gráfico. O gráfico está aqui e nós temos uma tabelinha que nos ajuda aqui do lado. Então, eu não vou completar porque para a gente ganhar tempo. O que vocês têm que fazer, então? Preencher onde que está faltando. Por exemplo, aqui na América, eu tenho o número de infectados, mas não tenho a data de observação. Aí vocês vão colocar a data de observação. 1º de março, 5 de abril. Olha lá no gráfico, lá que vocês vão entender isso. Pacífico Ocidental. Tem a data, mas não tem o número de contaminados. Olha no gráfico, retira o número de contaminados. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz, já. Tá. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Se não tiver, a gente vai seguir. A fim de evitar o estrangulamento do sistema de saúde ocasionado pelo alto número de pessoas infectadas no mundo pelo coronavírus, a OMS tem orientado para que os governantes adotem medidas de isolamento social, impedindo assim que a quantidade de pessoas em estado grave seja maior do que a capacidade de atendimento em UTI. Entretanto, devido ao fato de tais medidas não terem sido levadas a sério por diversos países, ou mesmo por terem sido adotadas de maneira tardia, houve um rápido crescimento do número de pessoas acometidas pela Covid-19, isso está lá no gráfico 2. O gráfico 5 faz a relação do número de mortes e recuperados em relação ao número de contaminados. Então, esse gráfico 5 ele vai tratar da porcentagem na sequência. A gente tem aqui 3 linhas, onde nós temos essa linha de baixo, que é a linha cinza, é o número de mortes. Essa linha verde é o número de recuperados. E a linha vermelha é o número de confirmados. E esse gráfico ele é global, ele é mundial. Conseguiram fazer a interpretação desse gráfico direitinho? No Brasil, agora o gráfico vai falar do Brasil, né? Deixa eu ver se tem a data aqui. Acho que é de abril também. Então, no Brasil nós tínhamos
essa situação aqui no mês de abril, 14.049 casos confirmados, apenas 127 recuperados e 688 mortos. Vocês estão vendo aqui que o número de mortos, a linha cinza, é maior do que o número de recuperados, diferente do gráfico mundial, onde o número de mortes é menor do que o recuperados. A gente tem que olhar para um gráfico fazendo essa interpretação, essa análise. Aí vem a situação de Mato Grosso, naquele momento, dia 8 de abril. Olha como que a situação no Mato Grosso ainda era bem tranquila, né? A quantidade de casos confirmados, quantidade de recuperados, está aqui em vermelho, e a quantidade de mortos, parece que era um só, né? Naquele momento morto, aqui está por cima, mas acho que é um só. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Ficou por cima aqui, mas se eu não me engano era um morto apenas naquele dia, um óbito. Dia 8 de abril. Acho que é isso mesmo. Isso, está aqui embaixo na tabela, um morto. Então aqui, essa tabela eu já preenchi, só para a gente discutir mesmo, se vocês conseguiram ou não. Pedia para a gente completar a tabela, inclusive colocando a porcentagem. Então, mundialmente, no dia 8 de abril, nós tínhamos quase 1,5 milhão de casos confirmados, 315.105 recuperados, 85.397 mortes. Isso corresponde a 5,83%. E aí? Essa tabela vocês preencheram? As porcentagens eu coloquei só um número depois da vírgula. Tem problema ou não? Tá, isso é uma situação que já serve para tirar dúvida dos demais também. Quando a gente usa apenas o décimo, que é o primeiro número após a vírgula, não está errado. Só a gente não consegue aproximar tanto do 100%. Ela vai ficar um pouquinho mais distante. Quando você somar a porcentagem, você vai perceber que ela vai dar tipo 99,6%. Quando você acrescenta 2 dígitos depois da vírgula, a aproximação do valor 100 vai ser maior. Tipo, vai dar um valor mais aproximado, 99,98, digamos assim. Então, ele se aproxima mais. Qual que é a dica que a gente deixa? Em porcentagem, sempre usar 2 algarismos após a vírgula. Não está errado usando um. Não tem problema. Mas o ideal é usar 2. Tá bom? Bom. Como é que vocês calculam ali a porcentagem? Qualquer um de vocês podem falar. Nairane está presente também, né? Vou deixar a Nairane falar agora. Cheguei. Eu tô entendendo nada. Como assim? Achei que você ia dominar tudo aí. Eu não sei o que você está falando, não. Acabei de chegar. Eu estou compartilhando a tela da atividade da unidade 1. Aí a atividade 2... A atividade 2 é para preencher uma tabela. Não sei se você consegue, se você está vendo aí ou não. Tô. Então, aí eu vou voltar para essa tabela e só perguntei o seguinte para vocês. Qualquer um fique à vontade para falar. A nossa aula tem que ser nesse modelo, tem que ser participativo, tá? Como é que eu fiz para descobrir aqui 5,83%? Como que vocês fariam? Eu não fiz essa atividade. Não fez? Não. Ah, não.
Então, já aproveita para corrigir depois. Essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponibilizada lá no chat, nessa sala virtual, tá bom? Lembrando que, vou recapitular isso aí, ó. Quando vocês retirarem a atividade, deixa eu voltar aqui para mim ver vocês. No momento que vocês retiraram a atividade lá na escola ou receberam o PDF enviado pelo professor, vocês têm direito a 25% de presença. Todos receberam o material, porque eu enviei lá no grupo, então vocês já garantiram 25% de presença. O restante, 75%, só será confirmado com as atividades entregues, presta bem atenção na data, dia 26 de agosto. Então, hoje é dia 7, nós temos aí 19 dias para completar essas atividades. Então, vocês têm que... Sim, vocês têm que comprovar a atividade preenchida até o dia 26 de agosto, para garantir os 75%. Quem já havia respondido antes, se pegou a apostila agora completa só de matemática, aquele PDF que tem 26 páginas, vai lá e passa limpa a resposta. Agora, quem não havia feito ainda, faça. Tire um tempo para fazer, porque isso está valendo a sua frequência e a nota, né? Claro. Então, gente, voltando aqui para a nossa tabela, você simplesmente vai pegar aqui o número de mortes e vai dividir pelo total de casos confirmados. Se alguém tiver a calculadora, ele pode fazer nesse momento. Você pega 85.397, divide para 1.464.852, que é o caso mundial. Esse valor vai dar um número decimal 0,0583. Aí você multiplica por 100, porque toda a porcentagem ela é centesimal. Então, temos que multiplicar por 100. Entendido? Então, no caso do Brasil, como que eu faço para descobrir do Brasil? É só voltar aqui, nesse gráfico aqui, ó, no gráfico 5. Onde tem o número de mortes do Brasil, 688, e o número de casos confirmados era 14.049. Vocês estão vendo esse gráfico aí agora, né? Então, eu peguei esses números e coloquei aqui na tabela. Número de mortes no Brasil, 688. Número de casos confirmados, 14.049. Qual é a letalidade? Ou seja, quantos por cento dos brasileiros estavam morrendo naquele momento? 4,89%. Pega o número de mortes, que é 688, divide por 14.049 e o resultado multiplica por 100. Vai dar esse valor aqui, ó. A gente chama isso de taxa de letalidade. O que significa que a cada 100 brasileiros que pegaram o vírus até o dia 8 de abril, aproximadamente 5 estavam morrendo. Os outros estavam se safando, né? Digamos assim. E no Mato Grosso? A situação de Mato Grosso. Isso no dia 8 de abril, tá? Aí a gente volta aqui, ó. Tem esse gráfico para nos ajudar. Situação do Mato Grosso. Qual é o número de mortes do Mato Grosso no dia 8 de abril? 1. O número está aqui embaixo da palavra recuperados, mas é o número 1 que tem aqui, tá? Esse verdinho. Então, tem 1 morto, tinha, né, no caso, 10 recuperados e 90 casos no Mato Grosso, dia 8 de abril. O que eu fiz? Eu peguei e completei aqui, ó. Aliás, já está completado, né? Eu só fiz a porcentagem aqui. Então, no caso do Mato Grosso, é 1 dividido para 90. E multiplica por 100, dá 1,11%. Naquele momento, o estado de Mato Grosso estava tranquilo. É uma taxa de letalidade muito baixa, se comparada com o Brasil e com o mundo, naquele momento. Alguém quer falar sobre isso? Como avalia a letalidade no estado do Mato Grosso?
e do mundo? Enquanto eu tomo água aqui. Depois eu vou ver esse vídeo de novo, porque eu cheguei agora, não sei o que você está falando até agora, então. Tá bom, mas você vai se inteirando. Coloquei até aquele momento, as mortes ainda não eram em grande número. É o que eu comentei agora, né? Mas aí eu gostaria de ouvir vocês, qualquer opinião de vocês sobre isso, exatamente, né? Naquele momento, dia 8 de abril, o estado de Mato Grosso estava tranquilo. Quando mostrava lá os dados do Brasil, Mato Grosso apareceu lá embaixo como um estado que praticamente estava imune, né? Digamos assim, um morto apenas para um estado do Mato Grosso. Só que, infelizmente, a situação inverteu, né? Inclusive, tem uma atividade sobre isso na sequência aí. Continuaremos. Bom, aqui vocês podem simplesmente ler para compreender um pouco melhor. Nós vamos para as atividades, porque senão a aula fica muito extensa e fica cansativo para vocês também. Com base nos gráficos abaixo, analise e responde os seguintes questionamentos. Nós temos aqui um gráfico dizendo que pessoas mais velhas têm maior risco de morrer por causa do novo coronavírus. E vai tratar dessa letalidade por faixa etária. Os dados em porcentagem. Bom, tá um gráfico fácil de compreender. Aqui nós temos crianças de 0 a 9 anos. Naquele momento, 0% de letalidade. Não havia óbitos ainda nessa faixa. Crianças de 10 a 19 anos com 0,2%, uma taxa irrisória, né, muito pequena. Jovens aí de 20 a 29 também, de 30 a 39, de 40 a 49, tudo abaixo de 1%. Agora que a partir dos 50 anos é que os números aumentaram. Para quem estava no início da aula, lembra que eu falei do exponencial, né? O exponencial ele começa assim, ó, tímido, vai aumentando, aí de repente sobe a curva de uma vez. É isso que acontece aqui na faixa etária. Quanto mais idoso, maior é a letalidade. É claro que tem pessoas idosas aí com 100 anos que estão vencendo o Covid, né? Mas é caso mais raro de acontecer. Aí tem os fatores que aumentam o risco. A doença cardiovascular, né, quem tem problema no coração, aumenta em 11,7%. Diabetes, doenças respiratórias crônicas, né, como asma, hipertensão, pressão alta, né? Se tiver 80 anos ou mais, o câncer. Aí nós temos os questionamentos. Em relação à letalidade, qual é o grupo que tem maior risco? São os idosos acima de 80 anos. Já até respondi para vocês aqui, ó. Tá fácil de perceber. Em relação à faixa etária, é os idosos acima de 80 anos. Qual é a porcentagem? 14,8%. Qual a porcentagem de risco para quem tem mais que 60 anos? Então, gente, aqui que vocês têm que ficar atentos. Quem tem mais de 60 anos é esses últimos 3 itens aqui, ó. As 3 colunas do gráfico final. Então, nós temos 3, não é um só. O que a gente tem que fazer, então? Tem que fazer a média dos 3. Porque não dá para me dizer assim, ó, quem tem mais de 60 anos tem 3,6% de chance de morrer. Porque quem tem 90 anos tem mais de 60. Quem tem 110 anos tem mais de 60. E quem tem 61 tem mais de 60. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio.
Qual que é o equilíbrio? É a média aritmética. O que é que a gente faz, então? Pega as 3 porcentagens, 3,6 mais 8 e mais 14,8 e divide por 3. Então, eu encontro a média 8,8%. É o, digamos assim, a resposta mais justa para essa situação. Agora aqui eu pedi para vocês analisarem, então aí eu deixo em aberto para vocês comentarem. As pessoas que têm 25 anos, qual o risco de morte? É só olhar aqui, ó. 0,2%. Sim, porque encaixa bem aqui, ó, nessa de 20 até 29, 0,2. Qual doença pré-existente é considerado o maior fator de risco? E qual é a porcentagem dela? Qual é a doença? Vascular. Doenças cardiovasculares. A porcentagem, 11,7. Tá vendo como que eu sou bonzinho? Eu já preenchi tudo para vocês aqui, ó. Atividade 2. Calcule a porcentagem de letalidade global e cada localidade. Então aqui o global, dia 7 de abril, ó, exatamente há 4 meses atrás, né? Tinha 1.464.852 confirmados, tinha 85.397 mortos. Isso representou 5,82%, porque se eu dividir o número de mortes pelo número de confirmados e multiplicar por 100, eu vou obter a porcentagem da letalidade, de quanto a doença mata. No Brasil, naquele momento, 688 mortos, dividido para 14.049, multiplicado por 100 o resultado, eu tenho 4,89%. Nos Estados Unidos, a voz está falhando. Nos Estados Unidos eu tinha 3,40%. Na Espanha deu 10%, Itália 12,67%, que ficou invertido o símbolo, tá? Desconsidera isso. Deixa eu apagar. Olha a taxa da Alemanha, bem baixa, né? 1,97%, a França 13,24% e a China 4,07%. Então, para quem não fez, é só para orientar vocês a completar depois, é fácil. Pega o número de mortes, divide pelo total de confirmados. O resultado vai ser um número decimal. Multiplica esse número decimal por 100 para obter em porcentagem. Tá claro isso? Tá claro? Não tá falando nada aí, parece. Conversa aí, galera. Pra mim não tem nada claro, mas vou ver isso aí depois, eu vou ver. Você não completou aquela atividade também? Não! Como assim? Eu não fiz isso aí, não. Mas, ó, tá fácil de fazer, tá? Igual eu te falei, pega o número de mortes, divide na calculadora aí pelo número de casos confirmados e o resultado multiplica por 100. Fechou? Depois eu faço. A Lorena tá tão quietinha. Lorena, tá entendendo? Não, Lorena. Tá compreendendo, Lorena? Tô, aham. Tá bom. Vamos voltar, então. Aí na letra B está perguntando, né, o percentual da letalidade, qual é o país que teve a maior taxa? Eu não respondi, porque está muito na cara aqui, né? Vocês vão responder
o país que teve a maior taxa e o que teve a menor. Já estou mostrando aqui para vocês que está tudo pronto já. Ó. É só analisar qual o país que tinha a maior mortalidade naquele momento e o país que tinha a menor. Tá bem na cara, né? Aí pede na letra C um gráfico com todas as taxas de mortalidade de todos os países. Eu fiz o gráfico para vocês aqui também. Alguém de vocês conseguiu fazer esse gráfico aí ou não? Eu fiz bem malemar. Dá para ver? Cadê? Tá enxergando o gráfico? Tô. Tá. Vocês fizeram no braço, vamos dizer assim, no papel mesmo, ou fez usando o computador? Eu fiz no braço. Alguém está com o computador nesse momento aí? Tá acompanhando a aula pelo computador, notebook, alguma coisa assim? Não. Matheus? Tá. Tô no computador. Vocês sabem fazer gráficos como esse aqui no computador? No Word? Não? Não sei. É bem fácil. E, aliás, é importante que vocês aprendam isso aí, porque a tecnologia tem que ser nossa aliada, né? Então, a gente faz um gráfico desse aí, fica perfeitinho no computador em pouco tempo. Se alguém tiver, o Matheus que está no computador, se quiser fazer agora, no momento, já consegue. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que foi feito. Você vai pedir, você vem aqui, ó, inserir, gráfico. Aí escolhe o modelo do gráfico, no caso aqui a gente está usando um gráfico de colunas, e dá OK. Deixa eu ver se a gente faz isso aqui agora. Deixa eu apagar esse. Deixa eu ver se eu consigo apagar ele aqui agora, nesse momento. Eu estou usando, não sei se eu vou conseguir. Inserir, gráfico. Escolhe o modelo gráfico, pode ser coluna mesmo, tá aqui os modelos, né? Vou dar um OK. Aí ele vai processar, igual vocês estão vendo aí. Espera um segundo. E ele vai te abrir essa guia aqui, ó. Ele já vai mostrar o modelo do gráfico lá em cima, só que sem nenhum dado ainda. E vai mostrar essa tabelinha, onde a gente vai colocar aqui os dados que a gente tem para ser usado, que é esse aqui de cima. Aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente digita o país. Sei lá, vou só fazer um rascunho aqui então, tá? Descarregou? Aqui eu coloco o título do gráfico, letalidade. Aí aqui já apareceu os países que eu digitei. Aí se eu quiser mostrar a porcentagem, eu clico aqui em cima. Posso editar dados, adicionar rótulos. Aí os números vêm para cima aqui. É que eu não coloquei em porcentagem, senão já vinha o símbolo da porcentagem também. Então assim que a gente faz no computador. Vamos fazer o seguinte. No outro momento, eu vou explicar o passo a passo de como fazer o gráfico bem feitinho no computador, tá? Tanto no Excel como no Word. Como a gente usa mais o Word, é bem prático quando a gente aprende a usar e fazer o gráfico no Word. Não vou fazer hoje não, porque senão vai tomar muito tempo. Então vou deixar esse gráfico apagado, porque agora eu
eu ver se eu consigo voltar ele aqui. Isso. Agora ficou certo, aquele um que estava antes. Bom, e aqui tem uma atividade que eu acho que é uma das últimas aqui, deixa eu conferir. Isso. Que aqui eu preciso da interatividade de vocês, tá? Tá pedindo o seguinte, preenchendo essa planilha, nós tínhamos lá no dia 7 de abril 90 confirmados no Mato Grosso, 10 recuperados e um óbito. E está perguntando a data atual, então a data atual é hoje, 7 de agosto. Quantos casos confirmados tem no Mato Grosso? Eu não pesquisei ainda, não deu tempo. Quantos recuperados e quantas mortes? E qual é a porcentagem? Aqui a gente sabe que era 1,11%. Vou deixar preenchido já. Alguém tem possibilidade de pesquisar isso neste momento agora? Ou vocês querem fazer depois em casa? Porque senão a gente já fazia aqui ao vivo. Vamos deixar para fazer em casa, então? Pode ser? Pode. Vocês já sabem o que tem que fazer, né? Pesquisa aí na internet. Pesquisar o Oi, quê? Matheus. Pesquisa na internet o número de casos confirmados no Mato Grosso na data de hoje. Confirmados, isso. Recuperados e mortes. Eu acho que já passou de 2.000 mortes. Acho que ontem passou de 2.000, né? Então vamos dar uma acelerada aqui para a gente encerrar essa unidade 1. E aí, construa um gráfico que represente os resultados dessa mortalidade. Só do Mato Grosso, tá? Então, no gráfico, você vai colocar o dia 7 de abril e o dia 7 de agosto. Vai ter 2 colunas apenas. E aqui você vai descrever, justificando a sua resposta. Verificando se os índices confirmados, recuperados e mortos aumentaram ou diminuíram. É claro que aumentaram e muito, né? O estado do Mato Grosso passou aí por um período de epicentro da epidemia. Então, aumentou muito o número de casos confirmados, de recuperados também, mas de mortos também. Como eu disse, já passou de 2.000 mortes. Então, você vai descrever aqui, na sua opinião, justificando os fatores que levaram a esse crescimento. Se foi a questão do comércio que ficou aberto, sei lá, pensa aí. Se realmente é a população que não colabora, continua fazendo festinha, ou se realmente não dá para conter o avanço do vírus, né? Então, gente, na próxima aula nós vamos falar da unidade 2. A unidade 1 é até aqui, é onde a gente pensou de trabalhar hoje apenas a unidade 1 para não ficar tão cansativo, tão extensa a aula. Estamos aí com 1 hora e 35 minutos de aula, acho que já é um tempo bom para não ficar muito cansativo. Espero que tenha contribuído. Essa é a nossa nova ferramenta. Até novembro é dessa maneira. A partir de setembro, o material será organizado por mim, né? Então, a gente vai ter mais trabalho em relação a isso, mas eu preciso que vocês continuem sendo participativos, tá? Para a gente não perder o ano. É a situação que nós estamos vivendo, né? Não temos muito o que fazer. Temos que trabalhar com aquilo que a gente tem no momento. Para quem chegou depois, eu tentei compartilhar no início, sim, eu tentei compartilhar no início uma poesia do Braulio Bessa e não deu certo porque o áudio aqui não rodou. Então eu deixei como tarefa, digamos assim, para vocês ir lá e vai lá no YouTube. A tarefa é
ouvir a poesia do Braulio Bessa, intitulada Esperança. Tá? Eu queria ter passado a poesia aqui, mas não deu certo. Vai lá no YouTube, 3 minutinhos vocês fazem isso. Digita Braulio Bessa, Esperança. É aquele apresentador que vai no programa acho que é da Fátima, não sei, da Globo, e sempre traz alguma poesia. Graças a Deus entraram alguns alunos, né? E puderam participar com 5, né? Matheus, quer falar? Oi, Matheus, tá aí? Fala aí, Matheus. Mostra o rosto de vocês aí que eu não tô vendo, ué. Fica chato. tô lavando louça. Cadê a Lorena? Cadê a Lorena? Mostra a cara aí. Eu sou a Lorena. Johanna. Printa a tela aí ou joga lá no grupo depois. Nossa primeira aula online. Oi, É a gente. primeira mesmo? Eu tô falando de primeira e nem sei se alguém já deu aula. É a primeira. Graças a Deus. Tomara que dê certo da agora para frente. A Lorena resolveu ligar a câmera. Tá com a calculadora na mão lá. É, com a calculadora do lado ali, parece. Eu tô com a panela na mão, que é mais fácil, né? Isso.